A Pop também tem um atendimento 360 que envolve núcleos de agenciamento, assessoria de imprensa e marketing. Como é que essas áreas se completam no dia a dia das operações? Manu, eu acho que um dos grandes diferenciais nosso no mercado foi entender a importância do 360. Porque quando está tudo dentro de uma mesma estratégia, de um mesmo propósito, de um mesmo olhar, a comunicação de fato fica mais integrada e o resultado de fato é melhor, é mais satisfatório. Então, até por estarmos dentro do mesmo espaço físico, e a gente gosta muito do trabalho presencial, porque a gente acredita muito realmente nessa troca entre as nossas equipes, entre as áreas, o trabalho fica redondo. E o cliente sente a diferença, entendeu? Ele sente como complementar uma área para outra, entendeu? Assim, a gente sempre, desde o início, a gente quis criar um ecossistema. Eu acho que de uma forma menos ordenada, mas a gente tinha pra gente que a gente queria que uma agência suprisse uma necessidade da outra. E é o que acontece hoje, entendeu? Então a gente... Os squads, né? Elas vão... Uma vai alimentando a outra, então a gente tem um grande ecossistema. E que o cliente sente que é muito melhor para ele, agilidade de comunicação, integrar a comunicação. É muito mais fácil para o cliente você ter que falar com uma agência do que você ter que falar com 3, 4 agências para resolver uma questão. Não tem mais como hoje falar em marketing sem falar em performance. Com certeza. E como é que é a área de vocês, inovação em performance? Bom, a área... vamos lá. A área de performance foi exatamente o que você falou. A gente sempre criava ações, a gente fazia um conteúdo incrível, direção de campanhas. Então, a imagem toda, a estratégia toda estava muito alinhada, mas a gente entende que hoje, até por uma questão de algoritmos e tudo que foi se transformando a rede social, não só a rede social, mas os buscadores também, não tem como, hoje em dia, a gente alcançar os resultados que a gente espera sem ter um trabalho de performance por trás. Então, a gente criou, dentro da Pop, uma área dedicada apenas à performance, que atua junto com as outras áreas. E o que é muito legal disso é que eu acho que a gente também foi criando os nossos núcleos conforme as necessidades do mercado e também dos nossos clientes. Então, no começo, isso há mais tempo atrás, o cliente falava assim, mas por favor, faz também pra mim, por favor, Eles ficavam pedindo, mas você já faz isso. E a gente foi se estruturando. Então, a gente tem as equipes especializadas com profissionais especializados e performance é isso. Inovação surgiu mais recente, Foi o nosso último núcleo. E foi um núcleo que eu acho que é muito positivo porque traz esse senso de criatividade, tendência, de freshness, que eu acho que o mercado às vezes vai andando para um senso comum que é natural. A gente vê que o mercado sempre propondo um pouco de coisas um pouco parecidas, porque precisa ter gente pensando em coisas diferentes, Sim. A gente precisa. O nosso trabalho tem muito de criatividade, Super. E a gente também cria embasamento técnico. Então, esse núcleo de inovação, além de, óbvio, fazer toda essa parte criativa, a gente cria um embasamento técnico. Então, antes a gente tinha um briefing, ou a gente tinha um job, um novo cliente, sentava todo mundo na sala de reunião e fazia um brainstorm. Agora não. Primeiro de tudo, o núcleo de inovação faz um estudo, entendeu? Técnico, sobre consumidor, sobre segmento, concorrência, mercado, e daí ele apresenta isso e a partir daí começa um planejamento estratégico para uma marca. Muito mais embasado, muito mais direcionado para os objetivos do cliente. Entendeu? E é muito impressionante, desculpa, Lelê, porque assim, a gente começa uma reunião, a gente apresenta esse estudo para o cliente não sabe geralmente que ele vai, os novos clientes, como ainda é um núcleo novo, é tudo sempre novidade. E quando a gente apresenta, o cliente, eu não sabia. Eu não sabia, mas tudo agora tudo tem sentido. Então, assim, é muito bom, assim, ir pro embasamento técnico. Sair da intuição e do feeling, que a gente adora, Que eu acho que tem muito, isso faz muita diferença no nosso mercado, mas ter dado. Que é o embasa negócio do momento, tudo, embasa tudo. Não adianta a gente também só ficar na intuição e no feeling e não conseguir trazer para o cliente a concretização do que a gente está propondo. Com certeza. E até com o surgimento dessas novas redes sociais como TikTok, Threads, Quora,
vocês conseguem até ajustar porque assim, sempre acho que devem perguntar para vocês qual é a rede social que eu vou, o que eu faço. Então acho que vocês conseguem até instigar e mostrar para onde que o cliente deve ir. Com certeza. Porque assim, não dá para um cliente colocar dinheiro em todas as redes sociais. Não dá para ele investir em tudo. E às vezes nem precisa, né, Manu? Né? Às vezes nem precisa. Às vezes se você focar, e obviamente depende do que o cliente quer, do posicionamento dele e tudo, mas às vezes se você focar numa estratégia bem resolvida, maravilhoso. Exatamente. Entendeu? Tá numa rede social, gerando um conteúdo incrível para aquela rede social, para aquele público, para aquele nicho, quando as marcas são menores e mais nichadas. É isso que a marca precisa. Às vezes nem precisa de um orçamento alto, né? A gente também tem muito esse desafio interno na Pop. Sim. A gente tem clientes que têm orçamentos maiores, que são marcas, né, maiores, que fazem parte de grupos, enfim, estruturas maiores. E a gente tem marcas, Manu, que estão nascendo, que são bebês, que não têm ainda orçamento para... O planejamento é mensal. Fez esse mês, evoluiu, vai para o mês que vem. E a gente vai baby steps mesmo, assim. Então, isso é legal também. A gente tem esse perfil que eu acho muito importante, muito nosso mindset. O cliente grande, ele vai ter a mesma dedicação do cliente pequeno, do cliente médio. Não tem isso, assim, o cliente grande é maior, o budget é maior, tem... A nossa dedicação, o nosso amor, o jeito que a gente vai colocar, né, todo o nosso conhecimento, todo o nosso esforço é o mesmo. E o que vocês acreditam que essas marcas estão errando ao tentarem alcançar, por exemplo, a geração Z, que é uma geração um pouco mais diferente do que os millennials? Ou se não estão errando? Acho que elas erram quando elas tentam engessar, como a Lelê falou, quando elas pegam um briefing e falam assim, façam isso. Falem isso. O briefing é esse. Errou total com Gen Z. Gen Z você tem que passar o conceito para ele, deixar ele entender, ele voltar com ideias. Então é um trabalho, né? Ele co-criar, entendeu? É exatamente isso, co-criar. Porque tem que dar essa liberdade. Essa é uma receita de sucesso para qualquer geração, na verdade, né? Por os influenciadores, porque eles conseguem transmitir uma mensagem de uma maneira muito mais orgânica. Total. Mas pro Gen Z, mais do que nunca, ainda, entendeu? Né? E eles são os mais criativos, eles são os, né, que criam conteúdos mais elaborados. Então as marcas precisam ter essa coragem. Eles são meio UGC, né? A gente viu recentemente algumas marcas até que se lançaram de maquiagem com coisas boas e coisas ruins de UGC, né? Não sei se vocês viram, mas UGC tá chegando muito no Brasil, muito forte, de pessoas fazendo reviews. Então, as pessoas gostam de falar, não é mesmo? Sim. Elas gostam e elas têm que ter a liberdade de falar do jeito delas, como elas querem. Então, a marca tem que ter essa segurança, essa confiança. Se ela tá contratando aquela pessoa, ela tem que confiar. E uma coisa que eu acho muito importante a gente falar de UGC é como que a marca ela cria esse awareness de ter mais gente falando sobre ela. Cara, porque é o que a marca quer, né? Sim. Então, às vezes, ela manda para várias influenciadoras, ela tem faz que ter um buzz inicial, ela tem que fazer um tiro inicial. Tem que ter o buzz. Ela tem que fazer um tiro inicial e gerar essa curiosidade, esse desejo, né? Esse desejo das pessoas falarem, entendeu? Especialmente a gente vê que marcas de cosméticos são mais fáceis. Eu acho que pra beleza... Pegar a Kylie, por exemplo. A Kylie lança um produto, no dia seguinte é só review. Exato. Então assim, mas é porque tem um buzz, óbvio que a proporção dela é totalmente diferente, mas teve esse tiro inicial. Você joga e deixa. Eu acho que quando você lança um produto, uma marca, com uma pessoa muito forte no mercado, que já faz esse primeiro momento e que essa pessoa já tem um poder de gerar esse desejo nas pessoas, viralizar, o produto está disponível para comprar, é o timing das pessoas terem acesso ao produto, que isso já começa de forma orgânica. Até porque isso é uma linguagem de comunicação muito forte no TikTok, por exemplo. É muito TikTok. Então isso já é TikTok, forte no TikTok. Então eles já estão esperando qualquer coisa ser lançada para fazer um review. E o TikTok, um ponto muito importante é que tanto faz quem fala, o que importa é o produto, né? É um problema isso, né? Então, tipo, eles não querem... Tipo, você não vê quem tá falando. Você quer saber o que a pessoa achou do produto, né? E, gente, antes de terminar a entrevista, tem alguma coisa que vocês acham importante para uma marca
ser bem posicionada, assim, alguma estratégia, tipo, olha, aqui é a chave de sucesso para uma marca legal que a gente acredita, esse aqui é um conceito que a Pop faz e sempre dá certo? Manu, eu acho que assim como tudo na vida, não existe fórmula secreta. Eu acho que o que existe é uma boa estratégia. Que tá da Pop. Sim, que a gente pode fazer para vocês. Brincadeiras à parte, mas eu acho que uma boa estratégia, porque hoje em dia, como você também disse, às vezes a gente vê muitas marcas dando tiro para tudo quanto é lado, perdidas no propósito delas. Não sabem o que querem. Não sabem o que querem, não sabem como fazer, assim, o que fazer para chegar num objetivo. Isso é muito importante. Então, eu acho que é muito importante ter uma clareza, ter constância, Manu. Isso também é muito importante, porque assim, a gente vê, às vezes, a marca dando um super tiro de canhão numa história, e aí aquilo fica forte, mas ao longo do tempo, né, vai minando, porque hoje em dia são tantos assuntos, a gente recebe tanta informação de todos os lados que se não tem uma constância, e isso vem muito de uma boa estratégia, né, de um planejamento. Se não tem uma constância de ações, de assuntos... Falo isso sempre. Não funciona, né? Então a gente tem esse desafio com os nossos clientes e... Mandei uma DM pra gente. Não, mas acho que é isso. Eu acho que constância é muito importante. E constância, sem dúvidas. E um bom planejamento fazem bastante diferença. Com certeza.